Graça e paz. É hora de encerrar o nosso curso. E nada melhor do que fazer um resumo das aulas 7 a 11. Vou fazer um panorama do livro de Isaías, nosso objeto de estudos nesse curso, destacando os pontos principais que apresentei. Então vamos lá. O profeta Isaías é um dos 4 grandes profetas do 8º século, período no qual ocorreram várias transformações. Antes, no período dos profetas anteriores, ou os profetas não literários, tínhamos a figura do enviado de Deus atuando como profeta junto aos reis. Esses profetas anteriores traziam uma mensagem individual em geral. A palavra profética se dirige, assim, a indivíduos, porque ainda há a compreensão de que o rei, como pessoa, tem a obrigação de zelar pelos estatutos da aliança. Não se vê nos profetas anteriores uma crítica a um sistema de governo ou uma crítica a alguns setores da sociedade que oprimem os mais fracos. No século VIII, entretanto, encontramos Amós, Oséias, Miqueias e Isaías, e com eles entramos no período dos profetas posteriores ou literários. É um período de acontecimentos que se tornaram problemáticos na história de Israel. Temos a ascensão do Império Assírio, que vai atacar o Egito e a região da Síria e Canaã, criando problemas para os reinos tanto de Israel quanto de Judá. Esse contexto do 8º século, então, vê nascer um profetismo que se diferencia do período anterior, justamente por enfrentar problemas que o período anterior não enfrentava, que era o crescimento dos domínios estrangeiros e o ataque sistemático desses domínios sobre a nação de Israel e Judá. É nesse momento que surgem os 4 grandes profetas, Amós e Oséias em Israel, no Reino do Norte, e Miqueias e Isaías em Judá, no Reino do Sul. É na efervescência dessa geopolítica que esses profetas emergem com força muito grande e revelam a capacidade de ler a realidade e a história de forma extraordinária. Sobre a pessoa de Isaías, podemos dizer que é um profeta ligado a uma escola de profetas. Isaías 8,16 diz assim: resguarda o testemunho e sela nos meus discípulos a palavra. Isto é muito importante para a gente ter uma perspectiva sobre a formação, preservação e redação do livro de Isaías, que deve ter sido colecionado, redigido e estruturado pelos seus discípulos. No âmbito pessoal, Isaías tem 2 filhos e os nomes desses 2 filhos aparecem em 8.1 e 7.3, respectivamente. Seus nomes são simbólicos e servem de sinais proféticos. Isaías significa Deus salva. E o nome dos seus 2 filhos significam o resto voltará, que indica a teologia do remanescente fiel em Isaías, e o nome do outro significa rápida, presa, despojo seguro, que indica que o povo vai ser levado cativo. Outro fator interessante é que Isaías era casado com uma profetisa. Em 8.3 ele mesmo diz em primeira pessoa: eu fui ter relações com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Sobre a atuação de Isaías, a gente percebe que Isaías dirige suas palavras para coletividades, para grupo de pessoas ou nações. Por exemplo, ele se dirige a pelo menos 3 reis e suas cortes, aos ricos, comerciantes, aos magistrados e assim por diante. A ênfase da pregação profética tem o foco não apenas na denúncia ou nos oráculos de juízo coletivo, como também no anúncio de salvação ou nos oráculos de salvação. As denúncias podem ser vistas, por exemplo, em uma série de ais no capítulo 5, quando Isaías denuncia os latifundiários, os líderes, os magistrados e os especuladores. E a causa são aquelas alistadas no capítulo 1 do livro, a saber, que os juízes e os príncipes aceitam suborno, adoram vantagens por um lado,
e não se interessam pela causa do órfão e da viúva, por outro. E para agravar a situação, eles tentam justificar suas ações em nome de Deus, através de um culto que é puro ritual. Os setores das sociedades acusados por Isaías são os responsáveis pelo estado de calamidade que a nação enfrenta: a carestia, a fome, a extorsão, o suborno, o roubo, que só prejudica e oprime os mais vulneráveis e leva o povo ao esgotamento por meio de pesados impostos que resultam em escravidão de um lado e facilita o acesso dos privilegiados e mais ricos aos bens de toda a sociedade de outro. Esta nova perspectiva de denunciar os pecados de grupos abastados faz nascer uma defesa radical dos pobres e marginalizados. A voz profética é a voz de Deus em defesa dos indefesos, em defesa de quem não tem voz, em defesa daqueles que estão sendo empurrados para a margem. O agravamento de toda essa situação vem com a idolatria, que agora não significa apenas adorar outros deuses, mas adorar o Deus de forma errada. O capítulo inicial de Isaías, que é a porta de entrada para o livro, revela bem esse tipo de pecado. Os grandes vão ao altar do templo de Jerusalém e erguem as suas mãos cheias de sangue inocente. Isaías 1, 10 a 17, chega a dizer que Deus nunca pediu sacrifícios, perguntando retoricamente: de que me serve a multidão dos seus sacrifícios? O Senhor está farto de holocaustos, pois eles estão associados à iniquidade. O culto é uma verdadeira abominação. Por todo o capítulo 1, Deus vai falando através de Isaías que não é mais possível suportar tanta iniquidade. A iniquidade se manifesta em forma de legitimação da opressão, da extorsão, da marginalização, de um sistema que corrói e corrompe os princípios da aliança, que são os princípios de justiça, de paz e de solidariedade entre todos e para todos. Mas no mesmo capítulo 1, Isaías insiste em chamar esse povo ao arrependimento. O que impressiona no livro de Isaías é que, ao contrário da maioria dos livros proféticos, Isaías não começa com o seu chamado. A vocação de Isaías para o ministério profético só vai aparecer no capítulo 6, como vimos. E este capítulo 6 a gente pode chamar de 3 formas: relato de vocação, relato de legitimação ou relato de confirmação. São coisas diferentes, mas estão entrelaçadas. Creio que o capítulo 6 dá a legitimidade a Isaías como profeta, porque há uma rejeição sistemática de suas palavras. Ninguém gosta de ouvir uma denúncia, de ser denunciado por causa de seus pecados e corrupção, não é mesmo? Particularmente, aqueles que usufruem dessa situação não aceitam uma palavra que venha do Senhor através do profeta. Para nós pastores, também existe uma rejeição da nossa pregação, muitas vezes. Tem pessoas que dizem: por que você vem me dizer isso se você é tão pecador quanto eu? E isso é um dilema para um pastor. Como é que eu posso exortar uma pessoa se eu também sou pecador? Como que eu vou corrigir? Como que eu vou denunciar um pecado se eu também tenho os meus pecados? Pode ser que não seja o mesmo pecado da pessoa, mas eu tenho os meus pecados também. É por isso que Isaías 6,5 diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, 5. Este versículo mostra que as palavras do Senhor também se aplicam a ele, pois ele também é pecador, ele também faz parte dessa coletividade de pecadores. Então, qual é a solução para essa contradição de um pecador denunciar o pecado do povo? Simples. Um serafim pegou uma brasa e tocou nos lábios de Isaías, e purificou seus lábios, perdoou a iniquidade e tirou o pecado. Viu a diferença? A diferença é que os chamados para anunciar a palavra são perdoados antes de testemunharem.
Portanto, temos a autoridade para falar como profetas, não porque somos melhores do que os outros ou mais corretos do que os outros, mas porque fomos justificados e falamos em nome do Senhor. E isso vai fazer toda a diferença. Por isso é necessário o processo de legitimação do nosso ministério, através da purificação dos pecados, como aconteceu com Isaías. Devemos nos sentir pecadores como Isaías, mas também experimentar o perdão de Deus como ele experimentou. Sobre a divisão do livro, podemos dizer que os 66 capítulos são divididos em 3 partes principais. Primeiro Isaías, de 1 a 39, o segundo Isaías, de 40 a 55, e o terceiro Isaías, de 56 a 66. Eu, porém, subdividi o livro em partes menores para ajudar no estudo. Os oráculos dirigidos especialmente a Judá e alguns a Israel, de 2 a 12, sentença contra as nações, de 13 a 23, 2 Apocalipse, de 24 a 27, 34 a 35, o epílogo histórico, 36 a 39, que serve de introdução ao segundo Isaías, o povo do exílio babilônico, que estão nos versos 40 e 55, e o terceiro Isaías, o povo de volta para a terra, 56 a 66. Eu mostrei para você que esses blocos literários, mesmo sendo de épocas diferentes, têm um fio condutor que atravessa o livro de fora a fora. E este fio vermelho é a expressão Santos de Israel, que contrasta a santidade de Deus com o pecado do homem. As ocorrências dessa expressão mostram que o livro, de capa a capa, é uma obra coesa, construída a partir da santidade de Deus, tema que dá unidade teológica e literária à profecia de Isaías. Isaías 6 é precisamente a marca da teologia da santidade de Deus, onde os serafins clamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A distribuição da expressão Santo de Israel vai desde os primeiros versículos do livro até o último capítulo. No início, o Santo de Israel está ligado à acusação do pecado. No meio do livro, o Santo de Israel está ligado ao arrependimento. E no final do livro, a expressão Santo de Israel está ligada à redenção dos arrependidos. Isso mostra que, apesar de Isaías ter divisões literárias e históricas, quem transmitiu o livro criou um elo que liga todas as partes em uma unidade que não pode ser desprezada ou deixada de lado. Observe que a vocação de Isaías, que é um texto central em Isaías, diz que o povo vai ouvir e ver, mas não vai entender, pois seu coração se torna insensível. Assim, eles não se convertem e não são salvos. E Isaías pergunta: até quando, Senhor? Quer dizer, ninguém vai ter chance? E Deus responde dizendo que a santa semente restará e se converterá. Isso mostra que todo o livro de Isaías é pautado nos capítulos 1 a 6, pois a denúncia acaba por endurecer mais o coração das pessoas, mas o anúncio de salvação permite que o resto seja salvo. Na análise do livro do Emanuel, Isaías 7 a 9, foi possível compreender, através das 3 ocorrências do termo Emanuel, Deus conosco, que o Senhor mesmo deu um sinal de livramento para o amedrontado Acaz durante a guerra sírio-efraimita, como está no capítulo 7. No capítulo 8 se lê que qualquer projeto forjado será frustrado por causa do Emanuel, o Deus conosco. E no ataque dos assírios contra Judá, o Emanuel estará presente também, como sinal de livramento. Dentro do livro do Emanuel também se encontra um outro texto muito conhecido, que está no capítulo 9, e fala sobre o menino que tem sobre os seus ombros o governo e tem diversos apelidos: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Temos também a promessa em 9:1 de luz para a região que se encontra em trevas, texto que o Evangelho de Mateus aplica a Jesus no início do seu ministério. Aliás, você recorda que eu falei sobre a oposição entre luz e trevas,
entre claridade e obscuridade em relação ao dia do Senhor, não é mesmo? Os capítulos de Isaías 40 e 55, que deve estar bem mais fresco na sua memória, eu destaquei a mensagem de consolação e o retorno dos cativos para a terra prometida. Mostrei como a vida no exílio babilônico foi uma experiência traumática, de sofrimento e cura ao mesmo tempo. As polêmicas contra os deuses de pau e pedra, especialmente nos capítulos 40 a 44, evidenciaram pelo menos dois grandes temas ou tradições: a teologia da criação e a teologia do êxodo. Ambas as tradições serviram de argumento neste duro enfrentamento com os escultores de imagem e os que não viam esperança de voltar e os que não queriam voltar para casa. Há pouco, na aula anterior, eu tratei dos chamados cânticos do servo do Senhor. Esses cânticos estão distribuídos assim: o primeiro cântico de 42, de 1 a 4, o segundo cântico de 49, de 1 a 6, o terceiro cântico de 50, de 4 a 9, e o quarto cântico de 52, 13 a 53, 12. Você pode ver a trajetória de um servo do Senhor que vai desde a sua vocação, passando pela confirmação e oposição, até seu sofrimento final e morte, em favor de muitos, ou daqueles que creram na nossa pregação. No último bloco de Isaías 56 a 66, eu tratei de dois temas principais, a saber, estrangeiros e eunucos no culto, e Sião e Jerusalém restauradas. O livro de Isaías inicia uma abertura para pessoas fora dos círculos judaicos e vai incluindo muitos que estão longe do Senhor. E isto inclui estrangeiros, mutilados, mulheres, eunucos e as nações. Pois bem, seria inútil ficar repetindo tudo aqui. Por isso, nesta última parte do resumo e última parte deste curso, eu não vou expor mais nenhum texto, mas vou sugerir algumas tarefas e algumas formas de trabalhar o texto de Isaías. São apenas sugestões, mas acho que são úteis. Eu disse desde o começo que o fio vermelho que atravessa todo o livro do profeta Isaías é a expressão Santo de Israel. Desde o início, a expressão vai passando em todas as importantes passagens que falam do Senhor como um santo. Baseado nisso, você pode estudar o livro, fazer um estudo bíblico ou uma série de sermões sobre a santidade de Deus segundo Isaías e ver como ela se desenvolve, como essa expressão é usada, em que lugar, com quem ela é usada, em direção a que pecados, iniquidades e assim por diante. Caso você queira ampliar seus estudos sobre a expressão Santo de Israel, pesquise em uma boa concordância bíblica outras ocorrências dessa expressão e veja como ela está vinculada aos termos justiça e direito. Aí está outra dica. A palavra justiça através do direito ou juízo merece sua atenção. Verifique se são ou não a mesma coisa, pois são quase sinônimos e atravessa o livro de Isaías de capa a capa. Do capítulo 1 ao capítulo 66, a palavra justiça está sempre presente. Se você fizer a conexão da santidade de Deus com a justiça, você vai perceber que a santidade de Deus não é uma santidade ritual. Não é Deus estar separado do mundo, distante do cotidiano humano. Nem se refere a ser puro ou impuro. A santidade em Isaías é ser justo. Deus, o Santo de Israel, é um Deus de justiça e faz justiça conforme o seu bem-querer, segundo a necessidade da situação, conforme as exigências do momento. Portanto, é preciso vincular o direito e a justiça à santidade de Deus, para não tomarmos esse Deus santo como um Deus separado, distante, um Deus alheio à história e às confusões humanas que nós criamos. E isso nos remete a vincular aqui outros elementos que contribuem na formação dessa visão de Deus.
Deus não é apenas santo para Israel, como sugere o termo santo de Israel, mas Deus é santo e justo para todas as nações. Ele tem um interesse salvífico para com seu povo, claro, mas também para com as nações, para com aqueles que vivem fora dos limites de Israel. Então, isso é importante para ver o livro de Isaías como um livro destinado ao juízo das nações, na primeira parte do livro. Já na segunda e terceira partes do livro, vê que não só o juízo está reservado para as nações, mas a salvação também. Então é preciso vincular essa salvação a essas nações. É preciso ligar ainda o pecado e a iniquidade que percorre e atravessa todo o livro de Isaías e toda a Bíblia. A iniquidade, o pecado, é aquilo que faz o distanciamento que separa o homem de Deus, que separa o homem do seu Senhor. Então esses pecados precisam ser perdoados. E o livro de Isaías é uma palavra poderosa de perdão, uma palavra poderosa de restauração, de reconciliação. Eu diria que podemos criar vínculos entre esses temas que nos dão certamente oportunidades maravilhosas de pregação. Para finalizar, de fato, lembre-se que o livro de Isaías foi separado pelos estudiosos em diversos blocos, períodos e autores. Porém, eu propus ler Isaías como uma unidade literária e teológica, partindo de leituras e releituras do sobrescrito e do primeiro capítulo, que dá o tom a todo o livro. É o catálogo daquela galeria que estamos visitando, lembra? Ele nos mostra o local do acervo e é nosso guia, é a mão do Espírito a nos guiar. Por fim, uma hermenêutica deste livro já foi feita pelo Novo Testamento, aplicando muitos textos de Isaías a Jesus. Mas eu destaquei que as palavras de Isaías fizeram sentido para a sua época primeiro, e só depois foi relida pelos cristãos. Portanto, cabe a você continuar essa história hermenêutica de Isaías. A cada sermão e a cada estudo bíblico que você fizer de Isaías, você ajudará a avançar na interpretação e na aplicação para os nossos dias da profecia de Isaías. Por exemplo, os cânticos dos servos do Senhor. Onde você aplicaria esses textos? Na vocação de Isaías, nos oráculos de juízo, tudo isso tem o seu lugar nos nossos dias. E nós precisamos ser a voz profética de Deus, a voz de Deus entre a nossa geração. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou ao longo dessa jornada intensa através do profetismo e através do livro do profeta Isaías, que para mim, e creio que para você também, foi maravilhosa. Espero revê-la em outra oportunidade. Obrigado e que Deus o abençoe ricamente, a você, sua família e o seu ministério. Fica na paz.